quando essa palavra de louvor foi entoada pela primeira vez. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor estava entrando, o Senhor, em Jerusalém, montado em um jumentinho. E as multidões te recebiam, o Senhor, colocando ramos no chão, suas capas no chão. E levantavam a voz aos céus, clamando: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. O Senhor entrava, Senhor, de uma forma humilde, Senhor, montado em um jumento. Senhor, e aqueles que te recebiam com alegria, Senhor, foram os mesmos, Senhor, que te viram subir um monte com uma cruz nas costas. Senhor, a simplicidade com que o Senhor entrou na cidade de Jerusalém. O Senhor não entrou montado numa carruagem, Senhor, de ouro. O Senhor não entrou, Senhor, num trono, Senhor. Mas o Senhor entrou, Senhor, montado em um jumentinho. Andando, Senhor, ali naquela estrada, naquela terra, Senhor. Senhor, quem sabe, Senhor, é o tempo de nós abandonarmos os tronos de ouro da terra. Quem sabe é o tempo, Senhor, da igreja abandonar, Senhor, o seu glamour. Quem sabe é o tempo que o Senhor está falando conosco, Senhor, onde estão os grandes templos de vocês? Onde estão os seus aparatos? Onde está o glamour do ambiente? O Senhor está nos chamando, Senhor, para a simplicidade do relacionamento com o Senhor dentro dos nossos lares. O Senhor está chamando a igreja para a simplicidade, Senhor, de um relacionamento puro e sincero e transparente com a tua pessoa. O Senhor está puxando, Senhor, os nossos pés para a realidade. O Senhor parou o mundo, Senhor, para que o povo pudesse olhar para o Senhor. Estamos aqui, Senhor, com cadeiras vazias. Não temos para quem olhar. Não temos a quem impressionar. Não temos alguém, Senhor, ninguém que bata palma para nossa eloquência. Ninguém que ovacione as palavras do pregador. O Senhor tirou de circulação. O Senhor mudou o ambiente mundial do planeta inteiro para falar conosco dentro da nossa casa, na intimidade do nosso lar, no nosso dia a dia, vivendo a vida comum do lar e te glorificando. Eu oro para que a igreja do Senhor volte a clamar Hosana nas alturas. Volte a clamar Hosana nas alturas e declarar: bendito que vem em nome do Senhor. Igreja proclama, Senhor, Hosana nas maiores alturas.
Aleluia, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Jerusalém te recebeu montado num jumento. Te recebeu com festa, montado num jumento. Declarando louvores e adoração. Mas te expulsou da cidade, carregando uma cruz. O Senhor foi recebido com festa e expulso com chicote, subindo aquele monte, carregando madeiro. Mas mesmo assim, o Senhor não deixou de orar por aqueles que andavam contigo. Não chorem por mim, mas chorem por vocês. E lá na cruz, o Senhor intercedeu por aqueles que te crucificaram. Lá na cruz o Senhor perdoou, Senhor, a humanidade pelo teu sangue. Mas a morte não pôde te deter, Senhor. Ela não te deteve. O Senhor disse: a minha vida eu dou, ninguém a toma. Ninguém tomou sua vida. Não foram os romanos, não foram os judeus. Foi o Senhor que a entregou, porque tu és o autor da vida. O Senhor disse: eu entrego porque eu tenho poder para reavê-la. E o Senhor a reaveu 3 dias depois. E está sentado à destra de Deus, intercede por nós. O Senhor está olhando para essa terra, Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, para ver as obras dos filhos dos homens. Te adoramos, Senhor. Bendizemos teu nome santo, porque tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso. A tua igreja te louva, a tua igreja te glorifica, a tua igreja declara hosana nas maiores alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória seja o Rei. Glorioso Salvador. Entra nessa casa agora, Jesus. Entra nesse lar, Espírito Santo. Visita essa família que está aí, Senhor. Visita agora com fogo da tua presença. Fortalece aquele que está com os joelhos trôpegos. Levanta o caído, Espírito Santo. Cura relacionamentos essa noite, Senhor. A tua palavra está firmada no céu. E a tua fidelidade é de geração em geração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É bom adorar o Senhor, amados. É maravilhoso ter a liberdade de adorá-lo. E o Senhor nos dá a liberdade de adorá-lo de várias maneiras. E uma forma prática que Ele nos oportuniza de adorá-lo é com nossos dízimos, as nossas ofertas. Sabe, queridos, eu conheci Jesus há mais ou menos 25 anos. E quando Jesus me encontrou, a minha situação financeira era indescritível. Mas quando eu conheci Jesus, eu percebi que eu era um péssimo administrador. Porque com 32 anos eu só tinha dívida, falência e problemas financeiros.
Aí eu cheguei à conclusão de: Senhor, a partir de hoje o Senhor administra a minha vida. Porque eu já vi que nessa cadeira eu rodei, tirei 0. E a partir daí, a primeira coisa que converteu, amados, foi o meu bolso. Isso eu quero te convidar hoje, a você mesmo aí na sua casa. Você segurar na sua mão a oferta, o dízimo. Vai aparecer aí na tela o número da conta da igreja. A igreja está fechada, pessoal, para nossas reuniões, mas ela continua ativa. E o seu dízimo, a sua oferta vai trazer bênção para a sua vida e vai fazer com que ela continue abençoando pessoas. Então eu quero orar pela sua vida financeira. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Declaramos, Senhor, que nós mesmos não temos condições de administrar a nossa vida, Senhor. Por isso, Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor das nossas finanças, Senhor. Deus, abençoa o lar de cada um, a família de cada um. Sabemos, Senhor, que há um tempo, Senhor, ó Deus, duro, Senhor, para os homens nessa terra, Senhor. É um tempo, Senhor, onde, Pai, a situação, Senhor, ela está, Senhor, cada dia mais crítica, Senhor. Mas nós confiamos no Deus da provisão. Nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra e estabeleceu a Tua palavra no céu e firma a terra e ela não se destrói. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que, Senhor, a necessidade de cada um seja suprida no Senhor, Pai. Que a igreja do Senhor tenha para si e para emprestar aos outros, Pai. Que ela tenha para si e para socorrer o necessitado. Por isso, Senhor, oramos para que haja liberalidade no coração, generosidade no coração, quanto, Senhor, ao ofertar e o dizimar, Senhor, na Tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entregamos diante de Ti, Senhor, todo recurso que chega às nossas mãos, Pai. E oramos por sabedoria do Senhor para administrá-lo, Pai. Que o Senhor nos conduza na administração de tudo que chega às nossas mãos, Pai. Para que, Senhor, não venhamos a desperdiçar com nada, Senhor, mas que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com a igreja um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas 6, 46. Diz assim essa palavra: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pai, nós estamos diante da Tua fiel, santa, bendita, eficaz, viva e eterna palavra, Senhor. Porque ela foi, Senhor, estabelecida no céu, Pai. Eu oro para que essa noite, essa palavra, Senhor, ela venha, ó Deus, falar o nosso coração, examinar o nosso coração. Que ela venha, Senhor, nos dar, Senhor, passos, Deus, para permanecermos firmes, Senhor, inabaláveis, nesses tempos, Senhor, em que vivemos, Pai. Que a palavra do Senhor seja revelada por Teu Espírito Santo e o nosso coração seja boa terra para a semente que o Senhor vai lançar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar então aí na sua casa, né? Bem tranquilo.
Só não dorme no sofá aí, tá, abençoado? Presta atenção, Deus vai falar contigo. Eu quero falar hoje sobre o tema, o firme fundamento. Esse é o título da mensagem, o firme fundamento. Esse texto do Evangelho de Lucas, ele praticamente encerra o Sermão do Monte. É um sermão bem extenso, onde Jesus abordou inúmeros assuntos. Ali existem as bem-aventuranças e todas as outras orientações, ensinos que Jesus ministrou ao povo. E é interessante porque no final de tudo que ele disse, de tudo que ele falou, ele faz uma advertência. Ele chama o povo que está ouvindo a sua palavra e ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus estava fazendo aqui uma relação com o seu nome. O que o seu nome é Senhor. E quando nós falamos que existe um Senhor, é porque existem servos, existe alguém que lhe deve obediência. E aqui Jesus então ele diz: olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não me obedecem. Eu ensinei inúmeras coisas para vocês, eu mostrei para vocês algo que é bênção para a vida de vocês, que vai trazer vida, mas eu temo que vocês não coloquem em prática. E uma coisa, amados, que a palavra de Deus ela faz sentido, não é simplesmente quando nós conhecemos toda a Bíblia, quando nós sabemos tudo sobre ela, mas ela vai fazer diferença quando nós praticarmos aquilo que está escrito. Toda a história de Deus com o homem, ela está relacionada ao homem fazer, obedecer aquilo que Deus estabeleceu. Todo relacionamento bem-sucedido de uma família, de pais e filhos, está relacionado aos filhos obedecerem aos seus pais. E aqui a relação nossa com Deus é de paternidade. E quando nós instruímos nossos filhos e eles obedecem, nós percebemos que a vida deles, ela flui, eles prosperam, eles se desenvolvem, eles são saudáveis emocionalmente, eles são inteligentes, eles têm inúmeras qualidades que a palavra produz no coração daquele que a crê e pratica. Quando nós vemos, por exemplo, no livro de Josué, Deus chamando Josué, dizendo: Josué, tão somente ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo. Seja corajoso para fazer tudo o que está escrito na lei, e nela medita de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido em tudo que você fizer. Veja que a prática da palavra leva a nós sermos abençoados, nós sermos prósperos, nós sermos bem sucedidos. E aqui, amados, Jesus, ele conta uma parábola. Ele faz uma analogia a respeito do homem que ouve a palavra e pratica, e a respeito do homem que também ouve a palavra, mas não a pratica. É interessante perceber que os dois homens, eles ouvem a palavra. E Jesus chama o primeiro de prudente e o segundo de insensato. Se nós formos ler no Evangelho de Mateus. E percebam aqui, amados, que Jesus ele está falando de dois homens e de duas casas. E se nós olharmos a casa pronta,
nós não vamos perceber diferença nenhuma. As duas casas estão sobre a terra, as duas casas estão prontas, e as duas casas podem ser habitadas. Agora, existe uma casa que foi construída com mais empenho, que foi construída com mais trabalho, que foi construída com mais dedicação, que foi construída com mais seriedade pelo seu construtor, pensando naqueles que habitariam dentro dela. E tem outra casa que foi construída de uma maneira negligente, de uma maneira irresponsável. E essa casa, ela foi construída com bem mais facilidades. E a casa construída com mais facilidade, ela foi construída sobre a terra ou sobre a areia. E aqui o texto está dizendo que, vindo a enchente, arrojou-se o rio subiu e deu contra aquela casa, e não pôde abalar a casa construída na rocha, mas a casa construída na areia, essa caiu. A casa do insensato, do irresponsável, daquele que ouviu, mas não levou a sério, daquele que ouviu, mas não se dedicou, ela caiu, porque ela era frágil, ela não tinha fundação, ela não foi construída sobre um firme fundamento. E a Bíblia fala muito a respeito de homens insensatos. O Salmo 14:1 diz: o insensato no seu coração diz, não há Deus. Quantas pessoas que a gente conhece que elas negam a existência de Deus. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A insensatez, amados, é loucura. O Salmo 94:8 diz: vós insensatos, quando sereis prudentes? Quando que o insensato vai se tornar prudente? Quando que ele vai abrir os olhos? Agora veja, amados, o rio subiu, o vento bateu, a chuva veio, e diz que grande foi a ruína daquela casa. Nós estamos vivendo um tempo aonde os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da nossa vida cristã estão sendo testados. O pastor Mauro aqui pregou domingo a respeito da fé, das dificuldades, das batalhas. Ele falava de homens que honraram a fé morrendo por ela, e homens que foram honrados pela fé sendo libertos dos seus perigos. Agora, queridos, preste atenção. Quando nós olhamos para uma casa, imagine que você vai comprar uma casa, e o corretor leva você para conhecer a casa. Você entra, conhece todos os cômodos, o pátio, você vê tudo que tem, e você começa a olhar os detalhes da casa, os acabamentos. Você começa a olhar aquilo que é estético e aquilo que aparece. Essa foi a preocupação do homem que construiu a casa sobre a terra ou sobre a areia. A sua preocupação era estética. A sua preocupação não era que alguém
testasse a sua casa, mas era que fosse admirada a sua casa. Olha que casa bonita, olha que casa bacana, olha a arquitetura moderna, olha os detalhes dessa casa. E muitas pessoas, amados, elas estão caindo nesse tempo, elas estão ruindo, porque a sua vida era baseada na estética, baseada naquilo que se vê, naquilo que aparece, baseada nos likes do YouTube, baseada nas curtidas do Facebook. Veja, ele está falando de pessoas que ouviram a palavra. Ele não está falando de quem nunca ouviu, ele está falando de quem ouviu. Ele disse: olha, vocês se preocuparam só com os detalhes, só com a arquitetura exterior, com a cor da tinta, o tipo da tinta, o telhado, o que os outros iam dizer, o que os outros iam falar. Olha lá que casa bonita. Só com o exterior. Essa casa nesse tempo não vai ficar de pé. Essa casa não vai prevalecer. Mas tem uma casa que vai ficar de pé. Tem uma casa que vai prevalecer. E Jesus está dizendo que um homem edificou uma casa, presta atenção, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Não está dizendo aqui que ele construiu sobre a rocha e o outro sobre a terra, não. Está dizendo que ele cavou, abriu profunda vala até encontrar a rocha, e aí lançou o alicerce, aí lançou um firme fundamento. Isso me mostra, amados, que quando a gente compra uma casa, dificilmente alguém pede a planta da estrutura e da fundação. As duas coisas que fazem diferença na casa é o alicerce, a fundação e os detalhes. Às vezes a gente diz: nossa, fez uma baita casa, forte, mas pecou nos detalhes. Agora, dificilmente a gente vai ver uma casa bem feita, bonita, e a gente diz: uau, mas a fundação é ruim, que não se vê. Amados, eu entendo aqui que o homem que cavou profunda vala, o homem que abriu uma cova funda, cavou, e está de pé hoje, e vai continuar de pé, é o homem que tinha vida no secreto com Deus. Sabe por quê, amados? Porque a fundação, o alicerce, ninguém enxerga. Ninguém enxerga o alicerce da casa. É a parte mais feia da construção. É a gente ver a terraplanagem, os buracos abertos. Aí vai lá o caminhão jogando concreto, aqueles ferros ferrujados, aquele barro. É a pior parte da casa. Quando eu construí minha casa, eu não vi a hora de terminar aquilo. É a parte que ninguém quer fazer. É a parte que ninguém gosta. Porque é a parte que não aparece. Mas é a parte que vai sustentar e vai fazer a diferença no tempo da tribulação. Vai fazer diferença no tempo da batalha. Vai fazer diferença no tempo que nós estamos vivendo agora. Aquele homem, ele revela alguém que tinha vida em secreto com Deus. O que eu aprendo aqui, amados, que construir sob fundamento firme dá trabalho. É trabalhoso. Exige dedicação, exige cavar mais fundo, exige empenho, exige esforço. Não pode ser uma vida rasa, é uma vida de profundidade. O Salmo número 1, ele fala de
de um homem que é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e no seu devido tempo dá fruto e sua folhagem não murcha. Por quê? Porque a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a raiz vai fundo até alcançar a umidade do rio. E aqui eu aprendo algo, amados. Nós precisamos crescer para baixo para dar fruto para cima. Como é que cresce para baixo, pastor? Cavando, afundando a vala, até encontrar o firme fundamento. Amados, dá trabalho cavar, dá trabalho abrir vala, mas é isso que vai sustentar a sua casa no momento de crise. É isso que vai sustentar a sua casa no momento de tribulação. Olha o que a palavra está dizendo aqui, amados, em 1 Coríntios 3:10. Abre lá comigo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Jesus estava usando um exemplo de uma casa física construída para nos revelar a construção do nosso templo, a construção do nosso santuário. Como nós, como santuário, como casa, como habitação de Deus. E aqui veja bem, Paulo, ele está dizendo, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Veja, ele está dizendo a sua prudência em lançar o fundamento. E ele disse, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O que Paulo está dizendo aqui, amados? Quando você vê, às vezes, um prédio sendo construído, a primeira coisa que se faz é a fundação, a parte pesada da obra. Os construtores dizem que se enterra muito dinheiro ali, porque tem que sustentar tudo que vem para cima, 10, 20, 30, tem prédios de mais de 100 andares. Imagina a fundação que precisa. E na grande maioria das vezes, pelo que eu observo, quem faz a fundação não é o construtor que vai fazer o prédio, é uma outra empresa. É outra empresa. Uma empresa é contratada para fazer a fundação, terminou a fundação, ela prepara para o construtor vir e colocar o prédio em cima. É isso que Paulo está dizendo aqui, eu lancei o fundamento, outros vão construir em cima do fundamento. Outros vão construir, porque ninguém pode lançar outro fundamento. A questão é, o fundamento é único. A construção, ela pode ser por um ou por outro, mas o fundamento é um só. Além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Jesus é o firme fundamento da nossa fé, amados. Se a nossa casa, se a nossa vida não estiver construída em cima do fundamento que é Cristo, nós não vamos prevalecer no tempo da tempestade. Nós não vamos prevalecer no tempo da angústia.
Nós não vamos prevalecer no tempo da batalha. Jesus Cristo é o firme fundamento. E quando Jesus está falando para os seus ouvintes a respeito do homem prudente que cravou profunda vala. Ele está falando de alguém que tem uma vida no secreto com Deus, alguém que está cavando fundo, alguém que está lá no seu quarto, alguém que está lá com a sua vida aos pés do Senhor, e ele cava, e cada dia ele vai um pouquinho mais, ele não se acomoda, ele vai, e ele sabe que cada dia ele está mais perto da rocha, até que ele encontra a rocha, e ele crava ali o seu fundamento, ele crava ali o seu alicerce. Amados, eu creio que esse tempo Deus está nos permitindo nos trazer de volta para um tempo especial com Ele, nos trazer de volta para um relacionamento mais íntimo com Ele, porque algo veio no meu coração, amados. O fundamento, o alicerce é algo que ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém é louvado pelo alicerce. Nenhuma construtora, ela põe lá as fotos das fundações dos seus edifícios. Nenhum engenheiro, ele compartilha nas suas redes sociais o que ele colocou embaixo. Mas ele mostra os materiais modernos, ele mostra os designs, ele mostra a arquitetura diferenciada que aparece. Muitas estruturas que só apareciam vão ruir nesse tempo. Muitas estruturas que estavam de pé pela aparência, pela estética, não vão prevalecer. Veja bem, amados, nós estamos aqui num lugar simples, com cadeiras vazias. Quantas grandes estruturas, quantos templos magníficos que custaram milhões e milhões e milhões, fechados. Será que Deus não está nos dando um recado? Vamos voltar aos fundamentos. Existe um fundamento lançado. Paulo disse que ninguém lance outro fundamento, mas veja como constrói sobre ele. O fundamento da igreja é só um. O que muda é a construção em cima do fundamento. Como vamos usar o fundamento que é Cristo? Nesses dias, amado, nós vemos lives, nós vemos vídeos, mas eu não vi nenhum levantando a placa da sua denominação. Eu não vi ninguém mostrando a foto do seu templo. Eu não vi ninguém fazendo propaganda. Eu tenho visto homens tendo que se dobrar. Tenho visto homens tendo que se render. Tenho visto homens voltando para o secreto, fechando a porta do seu quarto, falando com o Pai em secreto, e o Pai que em secreto te vê, te recompensa. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento que edifica é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Veja, Paulo está dizendo: olha, existe um fundamento, mas o que você edifica não é eterno,
se o que você edifica é ouro, prata, pedras, madeira, feno, palha, pode ser bonito quanto for, pode ser bacana o quanto for, mas ele está dizendo aqui, ó, o dia a demonstrará. O dia que ele está falando é o dia onde nós apresentaremos diante de Deus a nossa vida. E ele está dizendo aqui, ó, se tinha um fundamento, eu te dei um fundamento, e esse fundamento é Cristo, o Filho de Deus, e o que você edificou sobre ele era ouro, era prata, era madeira, era palha. Aquele que edifica, cuide como edifica. Cuide como edifica. Se me permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O nosso fundamento precisa receber uma obra que permaneça, uma obra que não seja derrubada pelo vento, pela tempestade, mas que na eternidade possa permanecer na presença do Senhor. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Vai passar pelo fogo. Amados, é um tempo de testar, é um tempo de nós sermos testados, para saber que tipo de casa nós construímos, sobre que fundamento nós edificamos, se nós vamos ficar firmes nesse tempo, se nós vamos permanecer adorando, se nós vamos permanecer cultuando, se nós vamos permanecer orando, buscando o Senhor, ou se nós vamos nos abalar, se nós vamos nos deprimir, se nós vamos duvidar, se nós vamos desistir da caminhada. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aquele que constrói sobre o firme fundamento é o Espírito Santo que habita em você, amado. É o Espírito Santo que habita em nós. Ele precisa construir uma casa, uma habitação, e trazer em nós transformação, para que aquilo que se vê seja agradável, aquilo que se vê seja algo que agrade os olhos do Senhor, aquilo que aparece em nós, o fruto que aparece. O fundamento é Cristo. A obediência à palavra nos leva ao firme, nos liga ao firme fundamento. E a nossa aparência, aquilo que aparece em nós, é que vai levar as pessoas a olharem para nós e ver que a nossa casa não cai, que a nossa casa permanece, que aquilo que nós esteticamente apresentamos é verdadeiro, porque tem fruto. Tem fruto de quem está fundamentado num fundamento, quem está ligado a um fundamento. Amados, quando eu olho para as duas casas, eu vejo que o secreto de um existe e o secreto de outro não existe. E eu creio, amados, que nesse tempo Deus vai tornar visível os invisíveis. Deus vai tornar visível os invisíveis. Aqueles que têm vida com Deus,
aqueles que nunca apareceram, aqueles que nunca foram vistos. Eles vão aparecer e vão consolar aqueles que sempre foram vistos. Vão consolar aqueles que sempre apareceram, aqueles que sempre receberam palmas. Os invisíveis vão se tornar visíveis. Aqueles que cavaram fundo, aqueles que abriram profunda vala, eles vão ser admirados. Aqueles que viram as suas casas ruindo, elas vão olhar e dizer: ei, onde é que você andava? Eu nunca te vi. Quem é você? Como é que você está de pé? Como é que você está com essa paz? Como é que você está com essa confiança? Como é que você está com essa certeza? Como é que você não se abalou? Como é que você não entrou em crise emocional? Como é que você não entrou em crise de ansiedade? Como você não andou em depressão? Aonde você estava? Eu estava no secreto. Eu estava com meu pai o tempo todo. Eu estava cavando, cara. Ó, tá vendo meu joelho aqui, ó, ralado? Olha o calo na minha mão. Eu estava cavando. Porque muitos não constroem sobre a rocha, amados, porque dá trabalho. E segundo, ninguém vê. Ninguém vê as suas madrugadas de oração. Ninguém vê o seu jejum. Ninguém vê a sua dedicação à palavra de Deus. Ninguém vê. Mas continua firme, hein, meu irmão, porque o dia da tempestade todos vão ver. A palavra do Senhor diz assim: e vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Agora, a advertência de Jesus é quanto a ouvir e praticar. Ele disse: um prudente ouviu e praticou. Eu comparo ele a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Mas o insensato, ele também ouviu, mas ele não construiu sobre a rocha, sobre a terra. É o tempo que Deus vai revelar os prudentes. É o tempo que Deus vai mostrar quem vai ficar em pé. Amados, o que vai garantir que a casa fique de pé é o que está embaixo, que ninguém está vendo. As duas casas sofrem a mesma ação, mas uma cai e a outra fica de pé. Eu acredito, amados, que esse tempo que nós estamos vivendo, algo que atingiu o mundo inteiro. Praticamente as notícias que se tem é que esse vírus está espalhado pelo mundo todo. E eu estava pensando como nós temos nos comportado. Temos tomado todas as medidas preventivas: álcool gel, sabão, não toca aqui, não toca lá, não mexe aqui, não espirra assim. A gente está com o manual prontinho, tudo certo. Mas eu creio que, como diz o pastor Célio, tinha uma impressão no espírito
que nós estamos mais conscientes da presença do vírus do que da presença de Deus. A gente não sai sem lavar a mão, não chega sem lavar a mão, não entra no lugar sem passar gel, toca o elevador do cotovelo, cumprimenta as pessoas com o pé, tudo para evitar contato com o vírus. E eu fiquei pensando, se todo lugar que a gente for, nós tivermos a consciência real da presença de Deus, como nós temos tido a consciência do possível contágio com o vírus. Eu lembrei de Agar no deserto. Agar foi mandada embora por sua senhora com seu filho, ou melhor, antes de ganhar o filho, já grávida. E ela está lá chorando no deserto, e de repente Deus surge no caminho dela. Diz: Agar, onde é que você vem? Onde é que você vai? Fujo da presença da minha senhora. E aí ela diz assim: Senhor, Tu és Deus que vê. Não estava eu diante do Deus que me vê? Deus é o Deus que vê, e é o Deus que nos vê. Senhor, Tu vê tudo, o Senhor enxerga tudo, e o Senhor me vê também. O Senhor tem uma visão individual a meu respeito. O Senhor tem uma visão de tudo que eu faço, tudo que eu toco, por tudo onde eu vou. O Senhor vê tudo isso. Nós é que precisamos ter uma consciência da presença de Deus o tempo todo. Quem sabe agora, amados, veja, o entretenimento no mundo acabou. Só sobrou as redes sociais e os videogames, né? Os joguinhos. Não tem mais futebol, não tem mais esporte nenhum, não tem mais show. Onde estão as grandes bandas para fazer seus shows? Onde estão as grandes festas dos homens? Parou tudo. Parou tudo. Não tem mais para onde ir para buscar divertimento. O mundo está desesperado porque chega de noite, chega o fim de semana e fico dentro de casa, e amanhã acordo e não posso sair. Tudo parado. Tudo fechado. Eu creio que Deus está falando ao coração da humanidade. E se Pedro estivesse aqui, eu creio que ele diria: para quem iremos? Onde nós vamos? Presidentes de nações, chefes de estado estão clamando: cada um ore, não importa a sua religião, não importa seu Deus, vamos proclamar o jejum. E eu lembrei de Jonas no barco, a tempestade sacudindo o barco, a ventania batendo, as ondas batendo, e o capitão do navio chamou todo mundo e disse: ei pessoal, vamos lá, cada um chame o seu Deus, cada um clame pelo seu Deus, para ver se a gente se livra. E Jonas diz: ei, para aí, a culpa é minha, quem está fora dos caminhos do Senhor sou eu, pode me jogar no mar que esse vendaval vai parar. Jonas assumiu a culpa, reconheceu que o problema era ele. E o que vem ao meu coração, amados, é que nós, como igreja, temos que assumir
Temos que assumir que nós é que desobedecemos, nós é que não construímos sobre um fundamento firme, nós é que não temos colocado em prática essa palavra. Porque 2 Crônicas diz: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, se enviar a peste sobre o meu povo, e se enviar o gafanhoto para que vos consuma o fruto da terra. Amados, nós estamos com essas 3 situações em eminência. A peste já está aí. Faz muito tempo que não chove nessa terra, está tudo seco. E é uma nuvem de gafanhotos circulando, está se aproximando do Brasil. Está descrito aqui, amados. Mas ele diz: se o meu povo, ele está dizendo: Jonas, se você se jogar, se você entender que é você que tem que tomar uma atitude, porque você conhece o Deus verdadeiro. Se o meu povo, se a minha igreja se humilhar, orar, me buscar, 3 atitudes: humilhação, reconhecer que nós temos falhado contigo, Senhor. Como igreja temos negligenciado, como igreja temos sido indiferentes aos males desse mundo. Como igreja temos tido uma oração minguada. Como igreja nós não temos te buscado. Nós temos tido tantas programações, temos tido tantas festividades, nós temos tido tantos eventos. Se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e confessar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura da terra. O que impediu o barco de Jonas afundar foi Jonas reconhecer e se lançar. Fui eu, Senhor. A culpa é minha. O que nós precisamos como igreja, como ministro, como pastores, como povo, é dizer: Deus, nós somos culpados. Nós é que precisamos nos humilhar como os teus filhos. Nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos te buscar. Nós é que precisamos nos arrepender. Nós é que precisamos confessar os nossos pecados. Que muitas vezes nós temos acusado os pecados do mundo. Nós temos declarado os pecados do mundo. Mas nós não agimos diferente. Nós não agimos diferente. A cura está na atitude da igreja. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, é um tempo de clamor, primeiro pela igreja, Pai. É o tempo de nós voltarmos ao firme fundamento que é Cristo e ver o que nós edificamos. O que o mundo enxerga é a estética da construção.
Senhor Jesus nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A nossa vida precisa santificar. A vida da igreja precisa revelar a santidade de Deus. A vida da igreja precisa revelar que Deus é santo, para que o mundo olhe para nós, para que o mundo olhe para aquilo que ele vê e diga: ei, o Deus desse povo é diferente. O Deus desse povo não é qualquer Deus. A vida deles revela o Deus que eles servem. E eles servem a um Deus santo. O que vai nos garantir, amados, é o que está por baixo e que ninguém está vendo. É o fundamento que nós edificamos a nossa casa sobre ele. Crescer para baixo, amados, para produzir frutos para cima. Cavar mais fundo, trabalhar mais, até chegar na rocha. Até chegar na rocha e ali lançar o alicerce. Ali lançar o alicerce. Que tipo de casa nós temos construído, amados? Que tipo de edificação nós temos construído? Esses dias vão nos revelar se nós tivemos vida no secreto ou se não tivemos. Quem cavou fundo, abriu vala, trabalhou sem ninguém ver, vai ser visto de pé. Vai ser visto de pé e vai servir de bote salva-vida para aqueles que reconhecerão que não construíram sobre a rocha, mas que se arrependeram. Porque durante a tempestade, amado, não vai mais ter tempo. O rio vai bater e a água vai levar. O rio vai bater e a água vai levar. A casa vai cair. Mas que nós possamos permanecer de pé, ouvindo e praticando essa palavra. E eu creio que é um momento, como Isaías, como Daniel, como outros profetas, eles oraram, pedindo a Deus perdão pela nação. Eles oraram clamando e confessando o pecado nacional, confessando o pecado da nação toda. Eu creio que é o momento de a igreja fazer essa confissão diante de Deus. E como Isaías, ele confessou o pecado nacional, o pecado de Israel. Eu queria convidar você agora que está em casa, numa atitude de arrependimento,
numa atitude de reconhecimento, que nós, como igreja do Senhor, temos olhado e visto e muitas vezes acusado, mas não temos agido de outra maneira. Temos sido passivos, temos sido negligentes, temos sido indiferentes. Não temos pago o preço no secreto para que essa nação, ela mude. Isaías orou: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados, Brasil, encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Senhor, temos visto todos os dias acusações, mentiras, fake news. Não há quem clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Senhor, muitos interesses escusos no meio de tanta calamidade, no meio de tanta necessidade. Senhor, pessoas levando vantagem, Senhor, com os recursos que são para socorrer o povo, Senhor, dos órfãos e das viúvas, Senhor. Chocam ovos de aspe, de teia, sem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Senhor, não há verdade nas palavras, Pai. Há muita falsidade, há muita armadilha, Senhor. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se. Como que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Ó Deus de Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, os homens estão alheios ao juízo. Os homens estão alheios, Senhor. Eles esperam justiça, mas a justiça não os alcança. Esperam pela luz e só há trevas. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Ah, Senhor, todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação, ela está longe de nós. Senhor, socorre-nos nesse tempo, Senhor. Vem sobre nós como igreja do Senhor, Pai. Vem sobre nós, Pai, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante Ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Quanta falsidade, Senhor, quanto interesse próprio, Senhor, quantas coisas escusas, Senhor. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Ah, Senhor, a verdade anda tropeçando pelas praças. A retidão não consegue entrar, Senhor, nas repartições. Não consegue entrar, Senhor, nos meios políticos. Não consegue entrar nos meios jurídicos. Não consegue entrar, Senhor, em lugares, Senhor, onde deveria ser ensinado e pregado a retidão. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Ah, Senhor, a verdade, Senhor, aqueles que se desviam do mal, Senhor, ó Deus, são ignorados, Pai. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá.
furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, é o de Jacó que se converte, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, meu Espírito que está sobre ti. E as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todos sempre, diz o Senhor. Pai, nós clamamos pela nação brasileira. Clamamos pela nação brasileira. Reconhecemos, Senhor, que grande parte, Senhor, desses pecados confessados pelo profeta Israel são nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, que nós precisamos, Senhor, ó Deus, de rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração. Ó Deus, de construir sobre um firme fundamento, Senhor, e revelar, Senhor, a obra, Senhor, que foi construída sobre o fundamento, como uma obra, Senhor, que resplandece a luz da Tua presença, como um lugar de habitação dos santos, como um lugar, Senhor, de paz, de graça, um lugar de temor, um lugar de santidade. Pai, que a igreja do Senhor que aparece, a igreja do Senhor que é vista, ela santifique o Teu nome nessa nação, ela santifique o Teu nome nesse estado, ela santifique o Teu nome nessa cidade, ela santifique o Teu nome dentro dos lares, ela santifique o Teu nome na nossa vida, Senhor. Pai, nos batiza com o espírito de arrependimento, Senhor. Nos batiza com o espírito de arrependimento, Senhor, como igreja do Senhor que conhece a verdade, como igreja do Senhor que sabe sobre que fundamento tem que edificar, como igreja do Senhor que sabe que precisa praticar a palavra e não ser somente ouvinte, Senhor, mas operosos praticantes. Pai, nos batiza com um sentimento de arrependimento, Senhor, com o espírito de quebrantamento, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor ouça dos céus, o Senhor perdoe os nossos pecados, e o Senhor traga cura sobre essa terra, Pai. Clamamos a Deus por cura sobre essa terra. Clamamos ao único que pode, Senhor, mudar o panorama, Senhor. E entendemos, Senhor, que é uma oportunidade da igreja invisível, Senhor, da igreja que estava no secreto, que é a igreja que estava no oculto, construindo um fundamento, Senhor, cavando, buscando, Senhor, alcançar a rocha. Jesus, Tu és a rocha da nossa vitória. Jesus, Tu tiraste nossos pés do tremedal de lamas e colocaste sobre a rocha. Senhor, nos leva, Senhor, de volta ao firme fundamento, Senhor. Que ninguém construa sobre fundamento alheio, mas quem constrói, veja o que constrói. Pai, que a nossa construção seja do nível do fundamento que o Senhor deu. Que a nossa construção revele, Senhor, o fundamento, Pai. Porque no dia da tribulação, quando o rio subir, quando a enchente bater, quando o vento vier, quando o vírus, quando a peste como o gafanhoto, quando a fome, quando a sede, quando a seca bater, ah, Senhor, nós sejamos como raiz da terra seca. Nós sejamos, Senhor, como a Tua palavra diz, aquele que crê no Senhor Jesus, o firme fundamento. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Senhor, é tempo da igreja do Senhor, Pai. É tempo da igreja do Senhor. Ó Deus, revelar sobre que fundamento ela está edificada, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para não construirmos coisas inúteis,
para não construirmos, Senhor, não colocarmos sobre um fundamento eterno palha, feno, madeira, ouro ou prata. Mas que possamos construir para a eternidade, Senhor. Uma igreja que revela, Senhor, sobre que ela está firmada. Estamos firmados sobre Ti, Jesus, o firme fundamento. E como os montes de Sião em volta de Jerusalém não se abalam, mas permanecem para sempre, assim a igreja do Senhor permanecerá, assim a igreja do Senhor prevalecerá, assim a igreja do Senhor se levantará nesse tempo e proclamará o nome santo do Senhor, e proclamará e revelará sobre que ela está fundada, sobre que fundamento ela está edificada. Senhor, levanta a tua igreja nesse tempo, traz os invisíveis e os torna visíveis, Senhor. Traz aqueles que estão em secreto, Senhor, e os coloca, Senhor, em público, Senhor, para que aqueles que estavam em público andem para o secreto, aqueles que estavam em público busquem o secreto, aqueles que estavam visíveis, aqueles que estavam proeminentes, desejem se tornar invisíveis, para te buscar no secreto, para construir um firme fundamento, para cavar mais fundo, para não mais aparecer para o mundo, mas aparecer para o Senhor, serem conhecidos do céu. O Senhor está invertendo os papéis, Pai. O Senhor está invertendo os papéis. O Senhor é especialista, Senhor. O Senhor é especialista, Senhor, em tornar o invisível visível e deixar o que era visível invisível. O Senhor é especialista, Senhor, em envergonhar o sábio, em fazer do forte fraco e do fraco forte. Até a igreja continua aqui, Jesus. O teu povo continua aqui clamando, Senhor. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, nos leva diariamente ao arrependimento, à confissão, para que sejamos curados, que esse mundo veja a cura, esse mundo veja, Senhor, quem Tu és, esse mundo veja, Senhor, quem é o Senhor Todo-Poderoso. Esse mundo veja que os céus e a terra estão cheios da Tua glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso firme fundamento, Jesus. Que cada um de nós, Senhor, possa ver onde se encontra, Pai. Que casa tem edificado, Senhor. E correr de volta para o secreto, cavar mais fundo, para ser, Senhor, um farol, para ser uma bandeira, para ser um sinalizador, para ser um salva-vidas para aquele que ouviu e não praticou. Que sejamos prudentes construtores, Senhor, e permaneçamos firmes em Ti, sustentados pela Tua graça, fortalecidos pelo Teu Espírito, revestidos do Teu poder, Senhor, para que a igreja do Senhor, ela proclame, Senhor, para que a igreja do Senhor, ela permaneça firme, Senhor, apontando para Ti, autor e consumador da fé. Abençoa a casa dos meus irmãos, Pai. Abençoa cada um, que cada casa possa rever que fundamento o Senhor tem, Senhor amado, baseado, Senhor, a sua construção, Pai. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o Teu rosto sobre nós. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. E o Senhor abençoe o Brasil, abençoe as nações, abençoe, Senhor, os nossos governantes, Pai, com sabedoria. Os abençoa, Senhor, ó Deus, com graça, para que eles possam ser aconselhados por homens de Deus, tementes a Ti, e tomem decisões fundamentadas, Pai, nos princípios da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.
somos o seu corpo e ele o cabeça, e juntos em uma só voz vamos mudar a história. Sim, vamos mudar a história. Declare isso pro teu Deus, declare para ele. Eu e você em uma só voz vamos mudar a história. Eu e você em uma só voz vamos mudar a história. Pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Segura bem forte aí na mão dele. Quando nós estamos conectados através de Cristo, estamos conectados ao Pai. Entendemos que somos um só com Ele. Em nós flui a voz do Senhor, mas também aqui na terra, em unidade com os nossos irmãos, em uma só voz, nós avançamos com o reino de Deus e mudamos os ambientes onde nós vivemos. Você e esse querido irmão e essa querida irmã que está aí do teu lado, vocês juntos podem mudar a história da nação brasileira. Juntos clamamos pelo Brasil, dizendo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos o tempo em que estivemos disputando um com os outros. Perdoa-nos o tempo em que estivemos preocupados com as nossas placas denominacionais. Perdoa-nos o tempo em que ficamos vendo quem é que tem mais unção do que o outro, quem é que tem a composição, a canção mais bonita. Não, nós não somos competidores, nós somos companheiros no reino de Deus. E nós vamos avançar